Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 23 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos hoje a meditar no Evangelho de São Lucas, hoje capítulo 12, versículos de 39 a 48. Quem é o administrador fiel e prudente, incumbido de dar comida a todos na hora certa? Continua a meditação de ontem sobre a vigilância, sinônimo do amor. Hoje refletimos sobre a vocação dos mordomos, o coordenador dos criados, o chefe dos servos, cujo papel não é de honra, mas de fadiga dobrada. Em outras palavras, o mordomo é um pastor bom, que procura boa comida para suas ovelhas, vigiando até no horário das refeições. O mordomo é uma mãe praticamente, e o bem deve ser feito bem, e não mais ou menos. Tudo cronometrado, na hora certa, na quantia certa, porque tudo que não é certo não é amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia esta vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É impressionante a insistência de Jesus na hora certa. Esperar o Senhor voltar e dar comida a todos na hora certa. Na hora certa é um detalhe que não pode passar despercebido e ficou bem claro seja na narração de Mateus, seja na narração de Lucas. Jesus sabia o que dizia e isso tinha um peso. Hoje podemos concentrar a nossa atenção sobre essas palavras de Jesus. Dar comida na hora certa. Já procurar comida, cozinhar e distribuir é um grande trabalho. Mas exigir que seja tudo na hora certa, não será demais? Não basta providenciar e preparar a comida, precisa também verificar que todos comam na hora certa. É exatamente isso que Jesus exige de quem tem responsabilidade. E note-se bem, todos temos responsabilidade. A começar de uma mãe e de um pai para com seus filhos, até o último que está fazendo a formação nos grupos de evangelização e nas casas de acolhida, como pastor ou acompanhador. Quem tem coração tem responsabilidade. Como você pode deixar morrer de fome uma criança? Jesus insiste que o bem deve ser feito com carinho, com interesse,
com precisão, com capricho, com cuidado. A ponta do lápis, falaríamos nós hoje. Não basta fazer o bem, precisa fazer bem o bem, não fazer de qualquer jeito. Se faltar esta paixão, nada dará certo. Jesus nos convida a declarar morte ao mais ou menos. Precisa fazer bem o bem. Irmãos, o mais ou menos mata mais do que a espada, porque é desleixo puro. Jesus quer tudo na hora certa. Da mesma forma que uma pessoa morna é vomitada da boca de Jesus, pior do que uma pessoa fria, assim um responsável que faz as coisas mais ou menos é pior do que aquele que não as faz por nada. Para realizar isso, precisamos arrancar da nossa vida o mais ou menos. Se um cirurgião estiver mais ou menos limpo, quando entra na sala operatória, é como se estivesse sujo, porque quando abre o corpo de um paciente, não pode haver a mínima sujeira, a mínima contaminação ao redor. Ainda pior, se este cirurgião estudou mais ou menos, se fez uma universidade mais ou menos, se fez um estágio mais ou menos, você teria coragem de se fazer operar por ele? E atenção que, frequentemente, você é chamado a ser cirurgião espiritual. Agora, por que você se permite de ser mais ou menos? De ser um acompanhador mais ou menos? De ser um coordenador mais ou menos? Você quer que os outros sejam precisos e certos com você? Você quer um médico bom? Então, por que você não é bom para o teu próximo? O mesmo pode-se falar de um pedreiro. Quem gostaria que a sua casa fosse levantada por um pedreiro mais ou menos, que sabe levantar parede mais ou menos, que coloca cimento mais ou menos? Melhor seria não construir casa nenhuma, porque uma vez que está construída e você mora dentro, ela desaba em cima de você e te mata. Melhor seria não ter começado casa nenhuma. Isso é fruto de um pedreiro meia colher. É um coordenador mais ou menos, um coordenador meia colher não é diferente. Jesus sabia bem que só uma missão feita com o coração dá certo. Pense, por exemplo, no carinho que teus filhos merecem, sejam eles biológicos ou do coração. Pense com quanto carinho e seriedade deve se preparar um jovem que ainda não tem muita responsabilidade para se tornar um bom pai, uma boa mãe no sentido espiritual ou biológico. Nas coisas de Deus não se brinca. Nada que não é feito com o coração fica em pé. Se uma mãe amamenta mais ou menos o seu filho, praticamente o está matando lentamente, porque o filho só poderá sobreviver se a mãe o amamentar bem. Com uma amamentação mais ou menos, a criança é destinada a falecer, mesmo que lentamente, e isso é ainda mais cruel. Se os pais alimentam de vez em quando seus filhos, os tornarão desnutridos, sofridos a vida inteira, com o cérebro prejudicado pela fome. E isso não é pior que morrer? Irmãos, o mais ou menos mata tanto quanto o não fazer nada. E a coisa pior é que ninguém percebe. No sentido que se a mãe não consegue amamentar, existem outras soluções, mas se ninguém percebe que o leite é insuficiente, então a criança definha e não cresce. Quando Jesus diz dar comida na hora certa, ele quer dizer que devemos cuidar das pessoas que nos são confiadas, poucos ou tantos que sejam, com todas as nossas forças, porque só conseguiremos na nossa missão de pastores se nos empenharmos com todas as nossas forças. Um pastor não pode vigiar mais ou menos o rebanho, porque vigiar mais ou menos é como não vigiar. Não será difícil para o lobo atacar,
se um pastor estiver mais ou menos atento, se ficar se embriagando. Um pastor não pode conduzir o rebanho onde há mais ou menos grama para comer. Nunca as ovelhas produzirão leite desse jeito, e as mais fracas morrerão. Um pastor mais ou menos, na verdade, é um lobo disfarçado, porque mata, seja uma pessoa que enfia a faca, seja uma pessoa que não cuida. O resultado é sempre o mesmo. Igualmente, é muito perigoso um pastor dos nossos grupos ou casa de acolhida, um coordenador, um pai de casa, qualquer responsável que seja, que não ofereça o alimento certo na hora certa aos seus filhos, porque eles não têm aonde encontrar comida a não ser em nós. Por exemplo, nós falamos que nas nossas casas de acolhida não se usa remédio algum, porque a palavra de Deus é a verdadeira medicina. Isso vale também para os grupos de evangelização. Pois bem, então um coordenador, um pai de casa, um responsável que não ensina a fazer bem o diário é como um médico que não dá o remédio que o paciente precisa. Esse médico mata o paciente com seu desleixo se não administra o remédio certo, na hora certa, da forma certa. Assim, um coordenador que não se preocupa de passar o diário bem, de ajudar a fazer bem este diário, um coordenador que não ensina a tirar um propósito, está, na verdade, matando as suas ovelhas, matando de fome. Deixa elas morrer de fome sem alimento espiritual. Grande é esta responsabilidade. É feliz quem leva a sério a sua missão. E tudo isso deve acontecer todo dia na hora certa. Da mesma forma que uma pessoa come pelo menos 3 vezes ao dia, assim um cristão não pode viver sem alimento espiritual todo dia, sem palavra, sem sacramento, na hora certa. Hora de abrir o diário, hora de fechar o diário, hora do terço. Nós costumamos falar que a pastoral é granítica, sempre na hora certa, o mesmo ritmo sem mudar. Primeiro domingo do mês, dia de formação. Os outros sábados do mês, hora trabalho, para quem tiver esta incumbência. Na nossa casa de acolhida, o terço das 6h30, o terço das 11h30, o terço das 5h30 da tarde. Tudo na hora certa, sem nunca mudar. É a santa rotina que salva a tua vida. Uma saudável rotina é indispensável também na vida espiritual. Padre Jonas dizia: você não toma café todo dia? Então, antes de tomar café, faça o seu diário espiritual todo dia. Assim você não vai esquecer. Sem diário, você vai ficar também sem café. Era um homem sábio, sacerdote salesiano, grande pedagogo dos jovens, que sabia o quanto é importante adquirir uma rotina na nossa vida espiritual. Ter a hora certa para acordar, a hora certa para rezar e abrir o diário, a hora certa para agradecer a Deus e almoçar, a hora certa para rezar o terço, a hora certa para fechar o diário. A vida espiritual exige uma rotina igual ao nosso corpo. Sem disciplina não se vive. Sem agenda você se perde e perde a bênção. Da mesma forma que você não pode comer só de vez em quando e nem pode respirar só de vez em quando e nem o coração também pode bater só de vez em quando, todas essas coisas têm uma rotina rígida, igual um relógio suíço, e a nossa vida espiritual é igual e não vive com menos disciplina. Nada de bom acontecerá se você fizer esse diário só de vez em quando. Nada de bom acontecerá se você participa da missa de domingo só de vez em quando. Nada de bom acontecerá se você reza o terço só de vez em quando. Bem, irmãos, com essas considerações, podemos entender melhor o trecho que a liturgia hoje nos oferece.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou e nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia esta vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Vamos parar um pouco agora e anotar as frases que mais nos impulsionam a trabalhar como servos bons e cuidadosos. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajudará a servir com amor, carinho, empenho, precisão, fazendo na hora certa tudo o que precisa.
Vamos parar mais um pouco para refletir sobre como podemos colocar em prática o propósito que escolhemos, hora por hora, hoje. Amar na hora certa. Paz e alegria a todos. Dar comida na hora certa. Paz e alegria a todos. Passam os dias, as horas passam depressa bem diante dos seus olhos. Você diz, tenho que zoar, curtir, aproveitar a vida. Tenho todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo. Será? Ninguém sabe o dia ou hora, nem nunca saberá. Pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem? Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Faça o melhor, faça o que puder com a vida que Deus lhe deu. O seu tempo é um talento, um dom, tem que fazer render. Tempo para servir a Deus, para ajudar o irmão. Verá que um segundo vale ouro, não vai desperdiçar. Pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem? Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Tantas vidas esperam por seu amor, tantas vidas esperam por salvação. É preciso lutar enquanto há tempo, enquanto há tempo. Quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Tem que aproveitar o dom, tem que aproveitar o dom. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem. Quanto tempo você tem?